Bem-vindos a mais uma visita guiada protagonizada por um cerveirense. E desta vez temos connosco o Tiago Araújo, florista, que tem o seu estabelecimento comercial na Avenida 1º de Outubro. Eu vou começar por... O Tiago fez uma seleção muito curiosa de obras sobre as quais vamos conversar e eu vou começar por lhe perguntar o porquê então desta seleção, desta obra da Beatriz Albuquerque. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito este nosso desafio. E vamos então falar um bocadinho da obra da Beatriz Albuquerque, que é uma artista muito interessante, que trabalha sobretudo no campo da performer e tem um trabalho muito político e muito de intervenção. O que é que o chamou a atenção neste trabalho? Aquilo que me chamou a atenção foi principalmente o título do trabalho de Graça, que acho que representa um bocadinho o mundo em que vivemos agora, em que há ao extremo, há a oferta de trabalho em algumas zonas do país, depois há a procura e a falta de trabalho noutras, e acho que é um bocadinho também algumas pessoas querem trabalhar, mas também querem receber o devido valor, e aqui se calhar aparecem aqui umas imagens nas cidades, nas zonas mais urbanas, e acho que também é o que acontece um bocadinho mais, que se calhar tem alguma oferta de emprego, mas se calhar não é o que as pessoas mereciam receber, os valores que elas mereciam receber. E aqui aparece-me a imagem também da criança desde de pequeninha, que acho que representa um bocadinho também a evolução, e aqui já quase na adolescência, talvez pelos cartazes serem feitos em cartão, também mostra um bocadinho se calhar de pobreza, de necessidade de um trabalho e de não conseguir, se calhar, os objetivos que quer. Nota-se que ainda é jovem e se calhar precisa de ajuda para poder evoluir na vida. Tiago, sente que, de alguma forma, esta é uma geração, não é? Que sente um bocadinho aquilo que é a desvalorização do trabalho de uma forma geral? Sim, acho que cada vez mais os jovens acabam por muitas vezes ter de sair para fora para procurar novas oportunidades, até porque é o que eu digo, não... Acho que às vezes os cursos que tiram depois nas áreas em que eles estão não conseguem ser valorizados por aquilo que estudaram, por aquilo que aprenderam e muitas vezes não conseguem atingir os objetivos também pela falta de serem valorizados pelas empresas por aquilo que estudaram e que aprenderam. E acha que a arte pode ter um papel de nos alertar para algumas dessas questões do foro mais social? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a arte cada vez mais também nos chama um bocadinho a atenção daquilo do nosso cotidiano, daquilo que vivemos no nosso dia-a-dia. Eu acho que é sempre uma forma de nos, às vezes, abrir os olhos para aquilo que se está a passar e coisas que às vezes nos passam ao lado, não é? E se calhar desta forma vemos as coisas de uma maneira diferente. Muito bem, e então agora vamos abrir uma porta para o paraíso? Sim, acho que pode ser um paraíso. A seleção do Tiago foi muito peculiar, selecionou 4 obras, a quinta serei eu a sugerir-lhe, e é muito peculiar porque ele sugeriu fundamentalmente pelas imagens que observou e curiosamente escolheu obras apenas e só de mulheres. E escolheu obras apenas e só de artistas mulheres, todas elas premiadas em edições anteriores da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. É o caso da Marta Moura, que conhecemos, identificamos pelos seus trabalhos muito de âmbito pop, muito figurativos e com mensagens também sempre muito políticas. Este ano, a Marta Moura apresentou aqui um trabalho mais poético, digamos assim, em que, como se dizia, há aqui uma porta, daquelas portas de emergência que empurramos, que nos abre para uma espécie de selva, de floresta, para o paraíso. Foi isso, Tiago, ou foi outra coisa qualquer? Acho que foi um bocadinho por aí. A imagem, logo, as verduras chamaram-me logo a atenção, né? Tem um bocadinho a minha área. E gostei logo da imagem. E depois a porta também me chamou muita atenção, até pelo facto do próprio puxador. Nota-se que não é um puxador de uma porta de casa, é um bocadinho uma porta industrial, que acho que é um bocadinho o que nós vivemos hoje num mundo muito industrializado. E acho que a primeira coisa que me fez lembrar foi logo, nós às vezes um bocadinho não precisamos sair de casa, até porque não é uma porta de uma casa, às vezes precisamos sair um bocadinho do mundo que vivemos, este mundo industrializado, e às vezes procurar um bocadinho o campo, o verde. Depois aqui é mais parecido com uma selva, mas também chama a atenção o facto de estar muito tapada. As folhagens tapam um bocadinho também o que está por trás, não se vê ali o horizonte, não se vê o que está por trás dos verdes, que também pode ser uma surpresa, não é? Pode não ser às vezes o que esperamos.
No seu trabalho, gosta de criar surpresas ou de alguma forma procura formas mais imediatas ou mais orgânicas, mais surpreendentes? Gosto de surpresas. Gosto de surpreender. Às vezes as surpresas, não é, levam-nos um bocadinho ao medo, porque quando falamos aqui de gostos, não é, às vezes o que para nós é bonito, para as outras pessoas pode não ter mesmo, ou às vezes não conseguimos mostrar a ideia que queremos, mas gosto muito de surpreender, de haver sempre algum pormenor, alguma coisa que chama a atenção pelo positivo, não é? Algum detalhe, às vezes uma coisinha pequeninha, nada de... Às vezes também gosto de exuberar, mas gosto sempre de alguma surpresa que dê acho que marca a diferença. E as pessoas já estão mais preparadas para formatos menos tradicionais nos arranjos de flores, etc? Ou continuam a pensar em coisas mais convencionais? Acho que há um bocadinho ainda de tudo, mas acho que também nós acabamos por ter de conhecer um bocadinho o próprio cliente, não é? Quando nos fazem alguma encomenda, quando nos fazem algum pedido. Acho que também é um bocadinho parte do nosso trabalho de tentar conhecer um bocadinho. Eu acho que isso dá logo para notar pela maneira que a pessoa pede, mas acho que cada vez mais as pessoas já estão a se habituar ao diferente. E normalmente costumam dizer que primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu acho que as pessoas cada vez mais habituam-se à diferente e gostam das coisas diferentes, gostam de tudo que seja fora do vulgar. E estou-lhe a perguntar isto e não é por acaso. Quando alguém lhe faz um pedido especial, consegue imaginar, poetizar como é que será a relação entre essas duas pessoas, a que vai oferecer e a que vai receber? Sim, normalmente quando é algum presente eu tento, a pessoa que pede, muitas vezes até deixa ao gosto de mim, né, de eu que faço, mas tento sempre perceber um bocadinho o gosto da outra pessoa, muitas vezes é para pessoas que nós não conhecemos, então tento ir sempre um bocadinho, ou às vezes pela idade, às vezes também a zona onde estão, né, se for uma pessoa do campo ou uma pessoa da cidade, é muito diferente, né, se vem buscar um ramo, por exemplo, para uma avó, ou se vem buscar para uma prima que vem do Porto ou de Lisboa ou de uma cidade, dá para conseguir dali uma base para criar alguma coisa ao que vá ao encontro do gosto da pessoa. E os namorados estão a oferecer flores? Depende. Vamos deixar a questão dos casais Sim. para analisarmos a obra da Ruth Rosas. A Ruth Rosas é uma escultora muito particular, é também professora na Faculdade de Belas Artes do Porto. É uma escultora que utiliza a escultura enquanto ferramenta para nos criar, mais do que histórias, para nos criar mistérios narrativos, mistérios emocionais. Trabalha muito com o têxtil e com referenciais têxteis, como é o caso deste trabalho, em que ela utiliza 2 almofadas. E era por isso que há bocado eu estava a questionar, estávamos a entrar aqui num discurso sobre uma análise das relações. Porque este trabalho é muito peculiar, não é? Porque há ali alguém que olha e do outro lado ficamos sem saber se aquilo é o espaço vazio deixado por uma cabeça ou se lá esteve a cabeça, se não esteve. E o que é que estamos à espera de ver? Porquê é que escolheu este trabalho? Eu quando olhei para o trabalho vieram-me logo um monte de ideias à cabeça. E depois também pela frase que está ali, fez-me pensar a parte boa, não é, de um casal, que ali o olho-te, neste caso do homem ou da mulher, a olhar um para o outro, ali na outra almofada que está vazia nota-se que houve ali a presença de alguém, pelo amassar da almofada. Agora, o estar vazia pode ser talvez a ausência de alguém, não é? Até a perda de alguém que estava daquele lado e aqui está a olhar para essa pessoa. No entanto, depois ali o óleo de que parece uma espécie de bronze, o ser pesado, não é? O ser ferro, chamou a atenção também de um ser, lá está, podia ser bordado, por exemplo, que era o mais comum numa almofada e não é. E o pesado também faz-me um bocadinho pensar logo a almofada de alguém com um peso na consciência. Alguma coisa, ou sonhos pesados, mas fez-me lembrar muito do peso. É o que eu digo, não é? Era mais fácil bordar numa almofada, os tecidos, e estar ali em metal faz-me lembrar muito o peso de alguém, se calhar até alguém que já tenha partido, não é? Também aqui se calhar um bocadinho o sentimento de culpa e tem a almofada pesada, talvez por alguma coisa que tenha feito, possivelmente. É incrível como as obras de arte, quando são assim, intensas, fazem com que cada um de nós se encontre numa história. E por isso é que é muito particular a escolha do Tiago. E há uma artista que selecionou a seguir que bordou mesmo.
Sim. Portanto, a seguir já vou procurar perceber porque esta predileção por estes objetos que recorrem ao têxtil. A Alexandra de Pinho é uma construtora de correspondências. Em vez de usar a pintura, usa a costura, usa a linha, a agulha, para nos contar uma história, para escrever as suas cartas. E tem um trabalho, de facto, muito peculiar. Foi premiada, de resto, na Bienal de Cerveira de 2017. E aqui está um conjunto de trabalhos, não é? De arquivos, de disquetes, já nem nos lembrávamos que existiam estes disquetes. E é, de facto, um trabalho, aqui sim, em que ela recorre à costura. É um trabalho que tem uma certa tridimensionalidade, não é? Portanto, notamos que há elementos que são agregados uns aos outros. Depois há aqui a senha do supermercado. Um trabalho muito curioso. Porquê que escolheu, então, a Alexandra de Pinho? Eu quando olhei, chamou muita atenção o ser bordado no papel. Acho que o facto de estar bordado é um bocadinho para reforçar, se calhar, alguma ideia que a artista quis representar aqui na obra. E depois o facto de serem coisas que, ali a senha do supermercado, né, acho que é uma coisa mais recente, uma coisa mais atual, mas depois o facto das disquetes também vai buscar um bocadinho o passado, coisas que já não se usam agora. E depois o facto das correspondências também serem uma coisa que se usava mais antigamente. E eu acho que, é o que eu digo, acho que se calhar vai buscar um bocadinho o facto da linha. Acho que são coisas que ficaram vincadas, não é? Que ficaram ali bem cozidas, mesmo para reforçar coisas que já não se usam, mas são coisas também que não se esquecem, fazem-nos viajar um bocadinho ao passado e ao mesmo tempo ali a senha, que eu acho que me faz lembrar agora o presente, que são coisas que, as cartas assim usamos sempre, depois também vai buscar um bocadinho as coisas do dia a dia, que nós também vemos um bocadinho agarrados a tudo o que é papeladas e cartas e tudo o que for documentos, acho que também estamos um bocadinho agarrados ainda a isso. É muito curiosa a sua escolha, porque acho que é uma escolha muito afetiva, começa numa dimensão mais política até e depois vai entrando aqui vai fazendo aqui um mergulho, é muito curioso. E por isso vou convidá-lo a mergulharmos. Continuamos no feminino e então eu proponho ao Tiago um trabalho magnífico da Catarina Machado, porque ele começou com uma mensagem importante sobre o facto de valorizarmos mais o trabalho. Depois abriu-nos a porta, na porta de emergência para o sonho. Depois fomos pensar um bocadinho sobre a ausência e a presença de alguém ao nosso lado. Depois fomos àquelas coisas, gostei muito de uma frase, de uma palavra de vincado, costurado, de alguma coisa que nos está costurada. E no fundo isto tudo é um mergulho muito interior e, portanto, como gosto muito deste trabalho da Catarina Machado, e para terminarmos no feminino, perguntava-lhe se lhe apetece mergulhar neste mar da Catarina Machado. Dá vontade, mas ao mesmo tempo também acho que dá um bocadinho de medo, talvez pela parte mais escura, que deverá ser talvez a parte mais funda também, mas acho que transmite muito, é o que eu digo, acho que dá um bocadinho de profundidade. Acho que é uma imagem que se olha e ali pode estar tudo, né? Porque acaba por ser quase o fundo do oceano e depois vem sempre da parte mais clara, a parte mais limpa, aqui para uma parte mais escura, a parte de não sabermos o que ali está, uma parte muito mais intensa. Apetece-lhe levar este trabalho para casa ou é muito profundo? Gostava, por acaso as cores, acho que chama muita atenção. Ali os brancos estão muito, faz lembrar ali um bocado quase de raízes, as manchas, é uma obra que nos diz muito e não conseguimos explicar bem o porquê, mas também acho que o oceano é uma coisa que nos diz sempre, é um infinito de coisas, é aquela coisa que nós quase que olhamos, ouvimos, não é? O barulho do oceano, que aqui não conseguimos ouvir, e que só aquele barulho nos transmite muitas ideias, faz-nos pensar, faz-nos sentir bem. Somos um povo do mar. Acho que sim, um povo do infinito também. Eu acho que também a parte do escuro, que
não é? Que a ausência de sabermos o que lá está também nos leva um bocadinho à procura daquilo que nós não sabemos o que tem, mas de procurar cada vez mais. Bom, acho que é isso. Acho que o Tiago disse tudo. Foi um privilégio e um prazer, Tiago, porque de facto propôs-nos aqui uma visão muito íntima a partir deste conjunto de obras de arte, que são 5 excelentes motivos para até dia 31 de dezembro visitarem a Bienal Internacional de Arte de Cerveira, para nos visitarem presencialmente, acompanharem a nossa programação digital, porque de facto está aqui uma belíssima exposição, com belíssimos artistas, com belíssimas obras de arte, que nos permitem a cada um de nós encontrar-nos até esse infinito de que falava tão bem o Tiago. Muito obrigada. Obrigado, eu.